Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, bem aqueles que rezam conosco de suas casas. Hoje o quarto domingo desse tempo de preparação para o Natal, que é o tempo do Advento. A igreja suplica que nosso Senhor venha apressadamente, que nós precisamos e desejamos ansiosamente a vinda do nosso Redentor, e a oração insistente da igreja nesse tempo. O primeiro ponto da nossa reflexão, da primeira leitura do apóstolo São Paulo aos Coríntios, algo que é tão importante para nós. Reconhecer que tudo que nós temos é dom de Deus. E nós somos meros administradores dos dons de Deus. E um princípio muito importante que o apóstolo nos diz: requer-se dos administradores que sejam fiéis. Se não nos pertence, nós devemos satisfação a outro. Nós precisamos utilizar desses dons que o Senhor nos concedeu, prestando conta, ciente de que vamos prestar contas a Deus. E por isso ele nos diz: quem me julga é o Senhor. Eu posso querer me considerar justo, querer me considerar santo, até que os outros tenham boas referências de mim. Obviamente que é importante para nós o nosso testemunho, o nosso bom exemplo. Mas o trilhar o caminho do Senhor, o trilhar o caminho da verdade, é consciente de que quem me julga é o Senhor. E eu preciso apresentar a Deus retamente e sinceramente as minhas boas ações, as minhas boas obras. Posso ter um excelente julgamento do nosso próximo sobre mim e talvez o meu coração longe de Deus. E o quanto isso é importante para nós, nessa nossa proximidade do Santo Natal. Somos administradores dos dons de Deus. A nossa vida, a nossa fé, tudo que o Senhor proporcionou em nossa vida, as oportunidades do conhecimento da fé, da instrução religiosa, também as coisas temporais, materiais, tudo é dom, tudo é graça, tudo é benefício de Deus. E a nossa preparação para o Natal é como que um período de exame de consciência para nós podermos tirar essas arestas todas que nos impedem de chegar a nosso Senhor. E vamos ouvir a voz de João Batista clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, os montes têm que ser abaixados, os caminhos tortuosos têm que ser retificados, os caminhos ásperos precisam ser aplainados. Precisamos retirar esses obstáculos, aí sim todo homem verá o Salvador enviado por Deus. É a voz que clama no deserto, que clama na igreja nesse domingo. Para nós podermos nos aproximar de nosso Senhor e podermos viver e celebrar propriamente esse Natal. Nós ouvimos no último domingo o apóstolo São Paulo nos convidando a rezar, a pedir a Deus e ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor. Pedimos e agradecemos para que seja feita a sua santíssima vontade. E no gradual da missa de hoje, destaca-se para nós nessa verdade, nessa sinceridade, também um ponto importante. O Senhor está perto de todos que o invocam. De todos que o invocam com sinceridade. Se é o Senhor que me julga, eu preciso caminhar na verdade. Se é o Senhor que me julga, aquele que conhece o segredo dos nossos corações, eu preciso me apresentar a Ele na sinceridade. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. Está perto daqueles que o invocam com sinceridade, com verdade. Mas essa verdade não é para desanimar. Só se talvez em algum momento, ou se nesse momento estamos longe de Deus, estamos ainda no pecado.
Porque a verdade e a sinceridade diante do Senhor não é para nós contarmos para Deus tudo o que nós fazemos de bom por sua graça e misericórdia. Senão vamos incorrer naquela condenação do Senhor, naquela parábola do fariseu e do publicano. Senhor, eu faço isso, faço aquilo outro, faço isso, contando todas as vantagens. Não que fosse mentira aquilo que fazia, mas a intenção, a retidão do seu coração não era das mais sinceras. Assim o Senhor que julga, que conhece os corações, que nos disse. Mas ao fundo tinha aquele homem cheio de pecados, mas que com muita verdade e com sinceridade batia no peito do Senhor. Tende piedade de mim, pois sou um pecador. Esse apresentar-se ao Senhor com sinceridade é também bater no peito e reconhecer a nossa fragilidade, os nossos pecados, a nossa maldade. E mostrar ao Senhor que nós estamos verdadeiramente, sinceramente arrependidos e precisamos da sua graça. Se falta-nos talvez a coragem nesse momento de nos libertarmos de algo que nos prende ao pecado, que ainda nos distancia de Deus, ainda assim com verdade, com sinceridade, suplicarmos ao Senhor: Senhor, eu preciso de uma graça especial, preciso de uma vontade mais firme, preciso tomar uma decisão mais importante, preciso me libertar desse pecado, desse defeito, desse vício, de alguém, de uma pessoa que me prende no pecado. É nos apresentarmos ao Senhor com muita verdade e sinceridade no coração, esse Deus que conhece o segredo dos nossos corações e que está pronto para nos perdoar e que veio a esse mundo, como nós vamos celebrar no Natal, para nos trazer a salvação, para nos trazer o perdão, para derramar sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão. E é por isso que nós nos colocamos nessa busca incessante do Senhor, para sermos por Ele perdoados. Aproveitemos, prezados irmãos e irmãs, esse tempo, esse momento da graça de Deus, para podermos sinceramente nos aproximarmos de nosso Senhor nesse Natal. E pedimos a nosso Senhor que nos dê a graça constante da nossa conversão, e que nós sempre nos coloquemos nesse caminho dele mesmo, ele que é o caminho, a verdade e a vida. Hoje o Evangelho coloca tudo num contexto histórico do nascimento de nosso Senhor, para mostrar que é um fato histórico, na história da humanidade, o nascimento de Jesus. Tem os dados históricos, quem governava, né, o Império Romano, quem era o governador ali daquela região, as autoridades, né, ali dos judeus. A igreja compõe esses dados históricos, como o Evangelho de hoje nos mostra, para nos dar essa certeza. Nós cremos em nosso Senhor, mas para aqueles que ainda não conhecem Jesus, não creem no fato do nascimento de nosso Senhor, basta olharem a história e no tempo em que, como diz o Evangelho de hoje, governava o Império Romano no seu 15º ano, o imperador Tibério César. Governava a Judéia, Pôncio Pilatos. Herodes, né, governava, aquela região era dividida em 4 partes, uma tetrarquia. Uma parte era governada por Herodes. Seu irmão Filipe, a outra parte, 2 partes juntas. E Lisânias, a 4ª parte. Sendo sumos sacerdotes, autoridades religiosas, Anás e Caifás. Nesse tempo da história, né, nasceu nosso Senhor. João Batista vem preparar, né, e nosso Senhor nasceu nesse tempo. E o quanto isso é importante para nós. E ao mesmo tempo nos apresenta a voz de João Batista. Mas um destaque para nós, na liturgia de hoje, e que é destaque nesse tempo do Advento, é Nossa Senhora. Nossa Senhora que de modo perfeito preparou-se para o nascimento de nosso Senhor. Ficou vigilante, orante durante esses 9 meses. Desde quando foi celebrado o mistério da Anunciação, e Nossa Senhora concebe o Filho de Deus, e nessa constante adoração do seu Filho, carregava em si o Filho de Deus. Em constante adoração, em constante oração, Nossa Senhora prepara-se para o nascimento de nosso Senhor. E por isso a igreja destaca para nós a presença de Nossa Senhora nessa proximidade do Natal. A antífona do ofertório é a primeira parte da oração da Ave Maria. E depois também, nas últimas orações da Santa Missa,
A antífona da comunhão é a profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Queremos nos aproximar de nosso Senhor com muita verdade, com muita sinceridade. Supliquemos a Nossa Senhora. Queremos nos aproximar de nosso Senhor com aquilo que nós pudermos, da pureza do nosso coração. Supliquemos a Nossa Senhora. Queremos nos aproximar de nosso Senhor com arrependimento sincero dos nossos pecados. Recorramos à intercessão de Nossa Senhora. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora, ela que soube preparar-se para o nascimento de nosso Senhor, que alcance do Senhor para nós as graças, para bem dispostos no nosso coração, com muita verdade, com muita sinceridade. Teremos diversos horários de confissões agora no início dessa semana, em preparação para o Natal. O tempo da nossa conversão, o tempo da graça de Deus, o tempo do perdão, para suplicantes diante do Senhor, sinceramente arrependidos dos nossos pecados, podermos nos curvar diante de nosso Senhor e celebrar, recebendo esse grande mistério da Eucaristia em nossos corações. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.